Está começando o CS e CX Avançado, o podcast para você que quer sair do básico de Customer Success e Customer Experience. Eu sou Vinícius Bento, sou o Head de CS da Customer X, uma plataforma de CS, e estou aqui com um amigo para falar sobre... Hoje não, né? Nesse podcast eu estou tipo amigos do Neymar, assim, trazendo só dos amigos para a gente falar coisas que eu gosto bastante. E você que está ouvindo o podcast pela primeira vez, muito obrigado pela atenção e o seu tempo. Gostaria de te pedir para seguir o podcast no Spotify, a nossa plataforma central. E lá a gente vai publicando, fazendo questionários com a galera e tal. Então vamos direto ao papo, que é isso que importa. Estou aqui com Maurício, ou para os íntimos, mal acompanhado, mal ou bem acompanhado, que enfim. Isso, cara. A intimidade é complicada. Que loucura, né? Quase 10 anos de amizade, né, Bento? Meu Deus. Que doideira, 10 meu anos. Deus do céu. As barbinhas. Eu te conheci, você não tinha barbinha branca. Não tinha barbinha branca, mas graças a Deus ainda tô cheio de cabelo, então tá bom. Eu achei que O tu falava, mal mas dele graças a moderno. Deus tinha barba. Galera, hoje chamei o Mal aqui pra gente falar sobre CMI, que é a sigla para Customer Maturity Index, que seria um índice, um número, uma forma da gente buscar e entender a maturidade dos nossos clientes. Por que eu falei que é uma das coisas que eu mais gosto atualmente em CS? Porque ela é uma métrica extremamente fácil de aplicar. Ela é complexa para você entender de fato como aplicar, mas a partir do momento que você entende ela é um pouco mais complexa que o NPS, por exemplo, que é só você fazer uma pergunta, duas perguntas ali, uma complementar ao NPS. Mas o CMI, o Customer Maturity Index, é um conjunto ali de perguntas que você faz para o teu cliente e aí no fim vai sair um index, né? Vai sair uma nota para essa maturidade do cliente. Eu já apliquei em pelo menos umas 10 empresas, tem alguns cases bem legais. Então eu vou trazendo também aqui alguns cases, né? O Mal, por que eu chamei esse meu querido Mal? Porque eu fui em 1998 conhecer a operação de Maurício e lá em Volves, né? A gente já teve um papo aqui com o Arthur Fábio, que é da Involves, então se você está acompanhando o podcast, você já conhece a empresa. E o Mal, ali em mais ou menos 2018, 2019, 2017. ele trouxe ao mundo uma métrica muito boa e provavelmente ele foi a primeira pessoa a aplicar o CMI no Brasil. Mal, conte um pouquinho sobre você e sobre o que você tem feito hoje, e também um pouco desse contexto do CMI lá em 2017, 18, 19 ali. Massa. Bentinho, obrigado por me chamar, por me receber aqui no seu honorável podcast. Cara, meu nome é Maurício Kisner, eu tenho 35 anos de vida, tô há 15 na tecnologia, é uma vida, já tô quase fazendo meu baile de debutante de tecnologia. Eu já passei por algumas empresas de tecnologia ao longo desses anos, Grupo Softplan, Involves, consultoria para algumas empresas internacionais. E hoje eu tenho a minha própria consultoria focada em experiência do cliente, olhando especialmente para SMB, para Small and Medium Businesses, que são empresas que hoje estão patinando um pouquinho mais com a experiência do cliente, sofrendo um pouco com Reclame Aqui. E nessa brincadeira a gente vai ajudando pequenos e médios empreendedores, né? Como é que CMI nasceu? Cara, em 2017 eu fui convidado por um dos gestores da Involves a desenvolver, a iniciar, vamos lá, iniciar não, a complementar o time de implantação. E quando a gente começou a olhar métricas, começou a pirar em métricas, isso é uma coisa muito legal da Involves. A Involves permite muita experimentação. E nessa brincadeira eu acabei descobrindo uma métrica de fintech que veio inspirar o score do Serasa Experience. E nessa brincadeira acabou nascendo o CMI, né? O CMI, ele nasceu focado em trade marketing, que é o core business da Involves. E nessa história de focar em trade marketing e tudo mais, a gente acabou descobrindo que metodologicamente funciona muito bem a ideia de medir a maturidade do cliente e comparar a maturidade do cliente com o sucesso
dos negócios e das operações, da relação B2B, né? Legal. Cara, e o CMI é uma coisa quando eu comecei a falar sobre CMI, naturalmente o pessoal já começa a confundir o CMI com o lead scoring ou as perguntas que os vendedores fazem para classificar a maturidade do cliente, não a maturidade, mas o potencial de compra do cliente. Vamos fazer um exercício aqui de primeiro explicar um pouco o que é o CMI na sua estrutura, e aí depois a gente parte para esses cases, a gente falar sobre como é que ele faz a diferença na empresa. Se puder trazer um pouquinho como é que era a estrutura na Involves. Massa, vamos lá. Como é que era a nossa estrutura no Involves? Acho que eu vou começar contando o problema, né? O problema que a gente tinha era o seguinte, a gente tinha pouca ideia do nosso LTV à época. Vamos lá, isso é 2017, gente. São 8 anos atrás. Software de CS foi começar a se popularizar no Brasil em 18 ou 19, caso eu esteja enganado. Então era muito no Salesforce Classic, que era aquele das antigas, e muito no Excel. Então, nós tínhamos, acho que toda operação de atendimento sofre com handoff, né, do comercial para a operação de implantação. E a gente chegava com muito pouca informação, ou informações muito pouco aprofundadas. Então, se me nasceu com a ideia de pegar essas informações, organizar essas informações dentro de um questionário, e esse questionário ser aplicado com pesos para a gente entender o nível de maturidade da operação. E esse nível de maturidade, posteriormente, no início, na hora, na época, não era nem o objetivo, eu vou desenvolver essa métrica para pensar em maturidade no futuro e chegar naqueles resultados que a gente tem hoje, mas era mais pensado em, cara, como nós vamos comunicar tudo isso. Um ponto muito importante disso na época é que a gente usava a própria ferramenta da companhia. A gente não usava Excel, a gente não usava Google Forms, nós aplicávamos dentro do próprio Involves Stage, que acho que na época era outro nome, eu não me lembro, faz muitos anos isso. Então nós aplicávamos dentro da própria ferramenta. E como é que funcionava? Era um questionário na época, o Bento hoje a gente fica doido quando a gente pensa nisso, né? Mas era um questionário com 138 perguntas, e essas perguntas eram aplicadas com a gente conversando com o cliente no primeiro cenário, no primeiro, segundo contato ali. Então, entra o primeiro ponto que é muito importante. Nós aplicávamos no cliente, ao invés do cliente responder o questionário. Por quê? Porque a gente, com a experiência, nós conseguimos filtrar algumas respostas enviesadas eu vou dizer que eu tenho essa estrutura, e as perguntas eram muito bem amarradas entre si, justamente pensando no todo, como eu vou aferir se a maturidade do cliente, ou se a estrutura que ele diz que tem, que vai fazer diferença no sucesso do negócio, existe ou não. Então a gente tinha essa estrutura muito grande e ela foi ficando mais enxuta ao longo dos anos. Tá, legal. Então são 137 perguntas. Nesse cenário, então olha só, então a gente tem o que é o CMI, né? Ele pode ser um questionário, pode ser. Eu já fiz um CMI dentro de uma landing page, onde você fazia o cadastro do cliente, era para uma grande corporação que tinha muito cliente, muita rotatividade de cliente, e o cliente era o ticket muito baixo. Então fazia sentido você parar e conversar com o cliente para fazer o questionário. Boa, isso é até um ponto legal, né? Na época tinha um ticket muito alto, era muito high ticket, então era uma especificidade daquela operação. Desculpa te Exatamente. interromper, mas aqui faz sentido falar. E a gente já conversou sobre isso aqui no podcast, sobre grandes contas, né? Então, para Involves faz muito sentido você sentar lá com os stakeholders e você perguntar 100, 200 perguntas, porque esse stakeholder vai estar muito interessado, ele paga muito caro para a empresa, então ele está muito interessado no sucesso que aquele projeto vai ter. O trabalho dele depende muito desse sucesso. Às vezes eu até fui contratado para implementar um sistema dentro da empresa. Então, o sucesso que a empresa vai ter é muito importante para ele. Que o projeto vai ter é muito importante para ele. Então, só que em empresas menores você consegue aplicar o CMI. Eu acho que para qualquer tipo de negócio você consegue aplicar o CMI, tá? Até para restaurante, até para lugares que não são só software. Explorando isso hoje. Explorar em diferentes ramos de negócio. Legal, a gente pode discutir cases nesses outros caminhos ali. Então eu apliquei, inclusive,
CMI para um local que não é SaaS, nessa rotatividade bem grande. A gente colocou dentro do cadastro do cliente. O cliente fazia o cadastro e aí ele ia respondendo o cadastro e aí já tinham 5 perguntas que classificavam a maturidade desse cliente. E a maturidade já ia direto para o CRM, que na época eu acho que era o Mosquite, e já ia lá, cliente X deu ganho e a maturidade desse cliente é 68, é 32, é 45. E por que a gente mal precisa medir a maturidade do cliente? Na minha visão, por que a gente precisa urgentemente medir? A gente tem alguns motivos de por que isso está começando, né? E aí você contou até lá, antes de montar o cenário aqui, eu quero trazer o problema que a gente tinha. Então é muito comum a gente ouvir aí uma nova métrica rodando, o NPS e tal, e só aplicar para ter o número, mas não entender o porquê que ele resolveria algum problema. E o CMI é até legal a gente começar, né? Ele resolve alguns problemas que, na minha visão, até depois você pode trazer mais exemplos. Mas eu acho que é a questão do early churn, para mim é o principal ponto. Eu estou com problemas de clientes que saem cedo. Esse problema ele pode estar sendo causado por contas que você está trazendo com bad fit. E aí, beleza. Uma coisa é o bad fit, outra coisa é um cliente que tem fit, mas tem a maturidade baixa para usar no sistema. Então, quando você olha para o teu early churn, pode ser que tenha alguma coisa ali relacionada a bad fit e clientes com maturidade baixa. Esse é um dos motivos ali. Né? Eu posso também, ao invés de olhar o early churn, tem empresas que já não sofrem tanto com churn ou early churn. Né? Mas elas vão sofrer com clientes que não são promotores. Né? Clientes que falam mal, que usam o meu produto, por exemplo. Tem sistemas de banco hoje, eu já dei consultoria para um sistema de banco bem grande. Esse sistema não tem churn, basicamente. Você não tem churn, mas você tem clientes usando que não estão satisfeitos. Em algum momento, quando tiver um concorrente para aquele sistema, ele vai começar a ter churn. Então, para você mitigar esses problemas de cliente que não estão gostando da experiência como um todo, é muito provável que esse cliente entrou com a maturidade ruim. Né? Porque nem tudo o NPS resolve, né? Nem tudo, não. Na verdade, o NPS ele vai te trazer um cheiro, né? É um cheiro. Exato. É um É que, indicador ali. é que muitas vezes a gente aplica o NPS nas operações pensando, não, o NPS vai me trazer uma visão muito clara. Só que o NPS ele traz uma visão, isso é uma visão minha, tá? Ninguém precisa ter uma visão parecida com a minha, mas o NPS traz uma visão consolidada da lealdade e opinião do cliente, mas ele não ajuda a entender antes de acontecer ou quando está muito no início o problema, que é exatamente o ponto do early churn ou cliente em bad fit. Exatamente. E aí, por isso que eu acho que o CMI, mal, ele é bem acionável. Porque assim, você aplica com o cliente e aí você vê, putz, esse cliente está com maturidade 40. O que significa maturidade 40 para mim? É algo que depois você vai ter que, depois que você começar a aplicar e ter bastante dado, você vai vendo assim, os clientes que têm maturidade entre 50 e 0, esses clientes cancelam rápido. Ou esses clientes vão ser mais detratores. Ou esses clientes ficam inadimplentes muito mais rápido. Tem vários, já vi várias situações. Eu vou dar um exemplo aqui de um RP grande que eu apliquei o CMI e a gente viu que clientes que que eram tinham uma maturidade ruim que a gente chamava, né? Que era de 0 a 50, esses clientes tinham um early churn de 21%, enquanto que os clientes que tinham boa maturidade tinham um early churn de 6%. 6% para software no geral é bastante alto, mas 21% é um absurdo. Sim. Então, Quando a gente olha a média de NPS, acho que foi em 2024, se eu não me engano, a média de NPS, a média de churn de mercado era 14% e estava altíssima. Agora imagina 21%, é muita coisa. então isso é early churn, a gente não está falando do churn anual, né? Eu Exatamente. estou falando de 6 meses, 21% da minha base vai sair. E aí o que a gente começou a fazer?
A gente pegou esses clientes que eram com baixa maturidade e a gente começou a atuar com eles de uma forma diferente. Primeiro, alinhar no começo que ele deveria já começar fazendo alguns cursos especiais dentro do sistema, porque, veja, ele entrou com uma maturidade ruim e, e ele tem algumas características ali que já nos dizem que esse cliente provavelmente vai precisar de uma camada de conhecimento diferente de clientes que entram com boa maturidade. Exato. Então a gente alinha com ele isso, ó, vai para esse caminho aqui que você vai encurtar passos, né, na tua jornada. Então alinhar com isso em vendas já ajuda bastante. Então foi isso que a gente fez. A gente pediu para o time de vendas alinhar com ele. Outra coisa era ele não tem desconto em taxa de implementação. Porque a gente precisa que doa no bolso dele para que ele tenha mais apetite em querer resolver os problemas do onboarding. Né? Enquanto que eu dava mais descontos e facilitava a entrada de clientes com alta maturidade. Porque aí, naturalmente, eu criava uma barreira de entrada para esses clientes com baixa maturidade e diminuía a barreira de entrada para os clientes que tinham alta maturidade. Isso foi aumentando um pouco o nível de clientes que estavam com boa maturidade. Isso já me colocava naturalmente para um early churn mais próximo de 6%. Mas aí nessa tua experiência, Bento, o cliente que tinha pouca maturidade e ele foi sendo educado dentro da companhia, qual era a taxa de churn dele? Ele tinha uma taxa de churn melhor a partir do momento que ele crescia em nível de maturidade dentro do negócio? Eu sei que boa pergunta, meti uma pergunta doida aí no meio. É porque o problema dessa empresa era o early churn. A partir do momento que ele passava do 12º mês, que era a fase de renovação dele, o churn caía agressivamente. Então o desafio era passar esse cliente para o 13º mês. Uhum. Entende? Então, e caía bastante. Ia para passar, porque o early churn era 21% para os clientes que tinham baixa maturidade. E ele caía para 15% depois do 6º mês. E isso ia caindo gradativamente até chegar no mês 12, que aumentava bastante a barra, que era o momento da renovação. Né? Uhum. Então, o grande objetivo dessa operação... Então, eu apliquei todo esse estudo e acabei não acompanhando depois. Foi uma consultoria que eu fiz. Então, eu levantei ali os dados, mostrei para eles. Fizemos essa dinâmica de mover as peças em... Por exemplo, assim, ó, o que a gente colocou? A gente colocou que a responsabilidade do early churn para esses clientes com baixa maturidade não era de CS, era de vendas e marketing. Por quê? Porque aí você também coloca uma meta para eles para começar a trazer clientes com alta maturidade, a gastar mais dinheiro para trazer esses clientes, porque eles custam, tem um CAC ali para trazer essa galera, né? E tentar filtrar, tentar criar mecanismos para trazer essa galera para a gente. Né? Sim, tanto é que uma das sugestões lá no início do CMI, depois que a gente começou a aplicar um pouco, e a gente entendeu um pouco o potencial e a aplicabilidade, foi a esteira começava no comercial, continuava na implantação, e a renovação, entre aspas, da maturidade do cliente, que podia ser trimestral ou semestral, anual nunca, mas trimestral ou semestral, acontecia em CS. Então, a esteira seguia essa linha, porque tem que ser uma linha de produção. A responsabilidade do cliente é de todos. Começa com marketing, claro, mas entra em vendas, entra em implantação, onboarding, vai para CS, vai para financeiro em algumas operações, onde o financeiro tem um trabalho mais próximo do cliente, principalmente clientes que trabalham com sistema bancário, Swift, essas coisas, tipo um banco que eu passei 2 anos trabalhando com eles, o financeiro tem um papel muito forte. Então, envolver todos os players que estão diretamente envolvidos e interagindo com o cliente é extremamente necessário para a gente manter o cliente tanto aquecido quanto entendendo os níveis de maturidade dele dentro disso, né? E aí tem um bom trabalho de mitigação de churn, predição de churn, que é um dos destinos desses dados, né? Dos objetivos. Sim. E falando em impacto real
do CMI, né? Hoje a gente está falando de uma métrica que pode ser aplicada na etapa de vendas, pode ser aplicada no onboarding, pode ser aplicada pós-onboarding, pode ser aplicada no ongoing. É uma pesquisa basicamente que eu vou fazer com o meu cliente. Idealmente, eu prefiro aplicar ela na entrada do cliente, ou seja, no fechamento, no deal ali dele, porque aí o CS já sabe o que ele vai esperar daquele cliente e já vai poder criar uma jornada muito mais segmentada para esse perfil de conta. Exato. Isso é o que eu gostaria. Só que aí existe uma grande batalha, Amal, que você conhece bem, que é marketing e vendas. Vendas geralmente já vai falar, olhar essa pesquisa e falar: a gente já faz isso, a gente tem aqui o lead scoring. Uhum. Você teve desafio nesse sentido quando você aplicou? Ou foi Demais, tranquilo? cara. Demais, demais. Pensa assim, os vendedores top performance é, adotaram. Eles falam, cara, legal, mais uma ferramenta para me ajudar com venda e mais uma ferramenta que, vamos lá, né? Vendas é isso, todos nós somos isso, mas vendas é mais. É mais uma ferramenta para se o cliente vem com uma maturidade boa, vai garantir o dinheiro do meu bolso. Algumas pessoas do time de vendas tiveram um pouco de resistência, então demorou um pouco para adoção. Tiveram alguns treinamentos, sentar com a galera e entender quais são as necessidades e também, que é um ponto muito importante, fazer concessões. Pô, tá muito longo, perguntas são muito complexas. Ah, não tem como integrar isso daqui via Salesforce? Não, na época não tinha. Mas como eu vou trazer essas informações de forma um pouco mais lúdica e facilitada para o cliente? Então teve resistência, no início teve resistência, vamos colocar assim, pô, uns 40, 50% adotou. Só que o resto foi suando a camisa para convencer, treinar, fazer entender. Tanto é que esse processo rodou por alguns anos. Tu conversou com o Arthur agora há pouco? Uhum. Eu acredito que não esteja sendo aplicado hoje na sua forma original, mas em alguma forma comercial está sendo aplicado, mas foram uns bom par de anos com isso daí funcionando e trazendo resultado. Então foi uma briga que valeu muito a pena lá no início e foi muito legal, deu resultados bem bacanas. Sim. Quando eu falo dessa briga de venda com CS, existe ali aquela briga, enfim, que a gente já discute há muitos anos. Mas o ponto aqui, eu acho que está muito mais na mão do CS reverter essa briga do que o time de vendas ali tomar uma atitude do nada por pensar: nossa, eu quero muito melhorar a entrada de clientes good fit, bad fit. Eu acho que está na Uhum. mão do CS. E quando eu digo que está na mão do CS eu tenho reclamações de cliente bad fit. Pensa assim, eu como CS, eu reclamo constantemente de clientes que têm bad fit? Sim. Legal. Se eu reclamo e eu tenho clientes entrando com bad fit e dando churn, eu sei disso, eu não tenho números para comprovar. Se você está buscando um CS avançado, provavelmente você pode ter já alguns números. Né? Mas se você está nesse cenário, eu recomendo fortemente que você comece a aplicar em CS, não fale com ninguém de vendas, deixe quieto, que uma hora vai chegar a sua hora. E aí você vai lá aplicando, aplica 1, 2 meses, 3, 4, 5, 6. E quando você aplicar 6 meses, você já tem dados suficiente para dizer assim: ó, galera, você vai levantar lá os dados, com certeza vai sair um resultado. Eu já apliquei em 10 operações. Todas as operações eu tive algum tipo de resultado incrível. Vou dar um exemplo aqui. Primeira vez que eu apliquei foi logo depois que eu fiz o benchmark com vocês. Descobri ali que vocês têm um número mágico, muito legal. Eu falo vocês, né? Você já saiu da Involve já tem alguns anos, né? Mas no caso lá da Involves, eu fiz o benchmark, fui aplicar na minha empresa. E aí, de cara, eu já falei: galera, de vendas, vamos fazer isso aqui? E a galera: não, a Você gente tá já doido? faz. Já Não. faz isso, cara, relaxa. E aí, depois de mais ou menos uns 6 meses aplicando direitinho, sempre mandava o formulário para o cliente quando ele dava deal, mandava já no primeiro e-mail: responde isso aqui que eu preciso entender um pouquinho do teu perfil. Falava assim. Aí fui lá, levantei os dados e identifiquei que os clientes que tinham boa maturidade, que era de 75% a 100, eles geravam mais ou menos R$ 23.000 de receita para ele, pela plataforma. Né? Era um sistema que ele poderia ganhar dinheiro com a plataforma.
Não era tigrinho, nada, mas era Eu um já ia sistema. perguntar se era o tigrinho, Não, Bento. não é tigrinho. Você podia ter inventado o tigrinho, então, né? Nessa Não, época aí, é um conversa sistema, é demais. tipo uma franquia, um sistema que Corta, você corta o vende e tigrinho. tal. E, e aí ele gerava 23 mil reais ali para ele nesse período. Os clientes que tinham baixa maturidade, ou seja, de 50 a 0, esses clientes levavam 6 meses, pasme, não para conseguir os 23 mil reais, mas para conseguir o primeiro real. Levavam 6 meses para conseguir o primeiro real. Então tinha uma discrepância gigantesca que o time de vendas só ia, botava para dentro lá o cliente e é isso. Não estava muito interessado se esse cliente tinha o perfil ideal. Então, perguntas que eu fazia para esse modelo de negócio. Se ele era advogado ou não. E aí, eu não fazia essa pergunta direta, porque eu sabia que advogado ia se dar mal. Para o meu negócio, o sistema funcionava muito para quem era vendedor e engenheiro atuava em mercado de mercado imobiliário, no geral. Para esses dois perfis funcionava muito bem. Para quem era advogado e outra profissão, penava para ganhar dinheiro. E aí eu perguntava também se ele já tinha ou já teve algum tipo de perfil com vendas, que era fundamental para o meu negócio, porque ele vai comprar uma franquia e vai precisar sair na rua para vender esse produto. Se ele não tem experiência com vendas, ele vai esperar a venda da franqueadora. E aí ele vai ter mais, ele vai esperar muito mais para conseguir o primeiro real dele. Né? Se ele tem a proatividade de conseguir lá já, entendi o negócio, vou lá na imobiliária vender aqui. O que é raro, se não é uma pessoa de vendas e tudo mais, é raro ter esse entendimento rápido do negócio de, uou, vou adotar isso daí, vai funcionar. Por isso que a gente fala tanto sobre early churn, né? O cliente precisa adotar um negócio, ele precisa entrar na etapa, ele precisa adotar, entrar em adoção do negócio para então começar a ver essa diferença. Exatamente, é isso aí. E aí, eu entendi isso, cara. Eu entendi que vendas não ia querer me ajudar a trazer clientes por mais que eles tivessem toda a boa intenção do mundo. Eu sabia, estava na minha mão. Eu sabia quem era o cliente ruim e eu tinha que provar para eles. E foi isso que eu fiz. Trouxe lá o resultado, exatamente isso. Ó. Clientes com boa maturidade trazem esse aqui de receita. Clientes com baixa maturidade levam 6 meses para conseguir o primeiro real. Significa que a gente está tomando prejuízo, porque todos esses clientes têm o treinamento igual. Então a gente começou a fazer várias coisas, cara. A gente botou lá treinamento presencial para clientes que tinham baixa maturidade, tinha que ir até Floripa para fazer o treinamento. Enquanto que. Porque aí já precisava intensificar para aquele cliente aumentar a maturidade dele. Comecei a dar treinamento de vendas, cursos e tudo mais. E, e aí eu fui colocando também a argumentação para o time de vendas, falando: ó, galera, vocês podem inclusive fazer isso aqui no início em vendas para aumentar as vendas de vocês. Por quê? Porque vocês vão fazer o teste, mostrar para o cliente qual é a maturidade que ele tem. E aí você já vai falar: ó, você está dentro da classificação de 75 aqui, que é um número mágico para a gente. Você vai ter esse resultado em tanto tempo. E aí o pessoal começou a vender mais, inclusive, para essa faixa. E me ajudou bastante porque começou a trazer clientes com o tier que eu queria, com a maturidade que eu queria. Exato. Então, cara, é muito nessa linha. Se você tem essa briga ali com o time de vendas, faz isso, começa lá em onboard. Eu até dei uma dica mal para uma mentorada que eu tive. Eu nunca esqueço, cara, porque ela tava com esse problema de clientes bad fit entrando. Eu falei: usa o CMI, faz assim e tal. Ela aplicou o CMI, eu dei as instruções ali para ela. E, e aí ela aplicou o CMI, trouxe os resultados, deu 3 meses, ela começou a trazer os resultados, trouxe para a empresa viu o resultado e promoveu ela. Ela publicou no LinkedIn, me agradecendo. Publicou a promoção, né? Ela saiu Nice. de pleno para sênior. Me agradeceu lá pela dica que eu dei. Então eu recomendo bastante. Agora, para você que está ouvindo aqui, nossa, parece mágico mesmo, né? Que legal. Parece que eu estou vendendo aqui um produto da Rinode, sei lá, alguma coisa mágica que vai me Ah, fazer embelezar aqui minha face. Mas, e aí? Quais são as perguntas?
tem algum exemplo de pergunta, Mal, que você fazia na época? Cara, a pergunta que nós mais fazíamos na época e que fazia muito sentido era se o cliente, se a área que havia feito a contratação era subordinada à diretoria, era Hum, subordinada a marketing, era subordinada a vendas. Por que isso, tá? Dentro do trade marketing, dando um contexto, dentro do trade marketing a gente tem a seguinte briga. Se trade marketing tá subordinado a vendas, tem a briga de que o promotor de merchandising é uma moeda de troca. O promotor de merchandising é aquela pessoa que está lá no ponto de venda, arrumando o ponto de venda, colocando, repondo produtos, essas coisas, tá? Só para dar o contexto. Se ele está debaixo de marketing, ele tem que executar todas as ideias mirabolantes do marketing, que é colocar coisas incríveis que nem sempre são práticas. E quando está abaixo de trade marketing, ou abaixo de uma diretoria específica disso, é o paraíso, é o cliente com a maior pontuação de maturidade. Por que com a maior pontuação de maturidade? Porque é o cara que entende que não é só que o promotor ele não é só uma ferramenta de venda, ele não é só uma ferramenta de marketing, ele é um facilitador da decisão do cliente no ponto de venda, do shopper. Então, isso vale para outras operações. Vamos usar o seguinte exemplo, tá? Eu tenho um cliente de consultoria que é controladoria contábil. Os caras são bem grandes e a controladoria contábil. Que pergunta que eu vou fazer? Pô, se eu estou falando, se eu estou interagindo com a pessoa que é responsável por aqueles números. Por quê? Se eu estou interagindo com nada contra, se eu estou interagindo com a telefonista ou a estagiário, estagiária, talvez o desempenho do projeto não vá ser tão bom quanto eu estar lidando com alguém que está num cargo de controlar alguma coisa, de gerenciar algo e ter poder de tomada de decisão. Então, essa é uma pergunta que pegava muito. A outra pergunta era: o quão distante você está de C-level? Por quê? Por que tão distante de C-level? Porque se eu pego alguém com cargo de analista, se der algo de errado e precisar acender a luz vermelha ou tocar o sino dizendo que deu problema, a diretoria está muito longe para ouvir o sino ou ver a luz vermelha tocando. Então, quanto mais próximo, maior a pontuação do cliente. Por quê? Porque se nós estamos próximos do decisor, se nós estamos próximos dos stakeholders do topo da cadeia, fica muito mais fácil, primeiro, vender melhor a ideia do sistema, ou do programa, ou do produto. Fica muito mais fácil atingir outros 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 negócios da mesma companhia, supondo que existam outros negócios da mesma companhia, e principalmente fica muito mais fácil de mostrar resultado, porque isso é uma dificuldade que toda a área de atendimento, CS, CX, IS, suporte, todo mundo tem dificuldade de mostrar resultado para a diretoria. Por mais que tenha software, por mais que tenha soluções, por mais que tenha números, é difícil compilar essas informações e mostrar esse resultado. Então o CMI ajuda e ajudava, na época, muito a mostrar resultado. Olha só, teu time está desse jeito, nós precisamos que esteja assim, ó, vocês estão na beiradinha, vocês estão em 50. Se vocês aumentarem 25 pontos com essas melhorias aqui, vocês vão chegar no sweet spot, que é onde vocês vão começar a crescer ao invés de só operar. Que é aquele ponto que você trouxe, Bento, do cliente que efetivamente faz dinheiro e do cliente que demora para ganhar dinheiro usando a solução. Sim, no caso de vocês era um dois em um, né? Tipo, já media a maturidade do cliente e também já fazia um diagnóstico da operação dele para entregar Exatamente. valor já de cara, né? Nos primeiros dias ali de operação. Exatamente. Legal. E esse diagnóstico ele serve para várias operações, inclusive. Você viu Sim. isso, né? Ajuda na venda mesmo. E eu acho que é uma correlação das perguntas que eu trouxe aqui, do que eu fiz, por exemplo, qual que é a sua profissão, já trabalhou com vendas, e as perguntas que o Mal trouxe, eu acho que a correlação são perguntas que a gente, CS, não tem curiosidade. Que é, por exemplo, assim, quantos clientes hoje você tem? A pergunta de curiosidade, se não tiver nenhuma correlação com o churn. Mas o CMI são perguntas que você não tem curiosidade, você não quer é, saber por saber. Você já sabe que se ele responder uma determinada pergunta, ele vai ser penalizado com a pontuação. Então, digamos lá que ele responda, no meu caso, que quando eu pergunto a profissão dele e ele fala que ele trabalha no mercado imobiliário, alguma profissão relacionada ao mercado imobiliário, ele ganha 100 pontos. Se ele não trabalha no mercado imobiliário, ele ganha zero.
Se ele trabalha numa profissão que eu sei que todo mundo que entrou com essa profissão dá ruim, eu vou tirar pontos dele. Entende? Então, para você que está ouvindo, o CMI ele tem que ser feito com base em perguntas que você já tem um cheiro de que é ruim aquele cliente. Então, digamos que na sua operação você não tem ainda essa certeza, que eu chamo de lead indicators, você não sabe quais são os seus lead indicators ainda, que são os indicadores norte, né? Não norte, mas os indicadores futuros. Então, eu tenho os meus lag indicators, todos os indicadores de churn, NPS, tudo que eu faço alguma coisa para o meu cliente, eu vou ter um indicador depois disso, depois de churn depois de 12 meses, o NPS depois de 3 meses. O lead indicator é ao contrário, eu fiz uma ação com o meu cliente, eu já sei que eu vou ter um resultado porque eu fiz aquela ação naquela data em específica. Então, se eu sei esses meus lead indicators, vão ficar muito fácil de você criar o CMI perfeito. Mas se você não tem, não tem problema. O que eu faço, geralmente? Eu converso com o time já tem algumas respostas. Então, eu pergunto para o time assim, o que geralmente faz um cliente ser um cliente ruim para você, na sua opinião? Eu vou perguntando pro time mesmo da operação. E aí eles vão falando, putz, eu acho que o cliente que entra com esse perfil aqui, que ele é de RH, por exemplo, e não de contabilidade, esse cliente já começa a me dar problema aqui, porque ele vai ter essa característica e tal. Então o time mesmo vai dando a diretriz ali, o cheiro do que é um cliente com maturidade baixa e o que é um cliente com maturidade alta. Tá? Então, qualquer operação, se você está rodando a tua operação já tem um tempo, você vai ter, pelo time mesmo, essas informações. Tá? Sim, com certeza. E é legal, o bacana do CMI é o CMI ser essa métrica abrangente. Ela não está presa na tecnologia, porque muitas vezes a gente olha, pô, vou olhar para CSAT. Muita gente acha que, pô, CSAT é uma métrica difícil de aplicar no mundo real. Eu tenho uma loja, eu tenho um restaurante, pô, é difícil. Mas quando a gente que é dos anos 90 começa a lembrar dos restaurantes que a gente ia, que tinha um papelzinho lá da pesquisa de satisfação, aquilo lá era um CSAT. O CMI vamos colocar, o CMI é o papelzinho do restaurante do século XXI. A gente medir se aquele cliente efetivamente é para a gente e se aquele cliente efetivamente vai trazer lucro, tanto para a gente, quanto ele vai ter lucratividade ou ele vai ter um resultado positivo com a contratação de um negócio ou serviço. Sim, porque às vezes, cara, a gente tem fit com esse cliente. Só que o CS, às vezes, não lida bem com aquele perfil de maturidade. Por exemplo, o Exato. cliente entra com uma especificidade que o meu time de CS não consegue abraçar. E aí começa a dar ruim para aquele tier ali. Então, os clientes com maturidade baixa, pode ser que eu já não consiga lidar tão bem com esses clientes. Eles vão ter naturalmente um early churn por conta da forma que eu faço o onboarding deles ou até um ongoing. Isso é muito Não, louco. e isso é uma coisa que eu tenho advogado nos últimos, 2, 3 anos. O grande foco é a educação. Por quê? Hoje, trazer cliente, vamos falar de dinheiro, né? Trazer de cliente tá caro. Manter a operação, mesmo usando IA, tá? A IA não vai resolver o problema. Já adiantando. Trazer cliente tá caro, manter time tá caro, software tá caro, tá tudo caro. Então, a gente não pode dispensar um cliente que entrou porque, ele entrou com uma maturidade meio baixa, eu acho que ele tem bad fit. O que eu vou fazer? Eu vou educar esse cliente. Cria uma academia de clientes. Uhum. Usa o meio de comunidade. Isso foi uma coisa que a gente desenvolveu nesse banco que eu trabalhei, que é a comunidade de clientes. Cara, desenvolve a comunidade, coloca um onboarding lá dentro, bota o cliente para se onboardar. Pô, era um sistema que tinha um tempo longo de implantação por integração com ERP. ERP é uma coisa muito difícil. Principalmente quando a gente olha para SAP, essas coisas. Podia falar o nome do SAP? Pode falar o que tu quiser, cara. SAP não me Sem esse processa. data, meu Deus. SAP não me processa. Principalmente com SAP, que era um pouco mais fechado. Então, às vezes, era um processo que durava 3 meses de implantação. Aham. E aí o cliente pagava o onboarding, porque precisa pagar a implantação, precisa pagar a integração, paga o onboarding, e aí? O que eu faço? Então, investir na educação, investir nesse conteúdo é importante, por quê? Porque às vezes o cliente ele chega bem verdinho,
E com o conteúdo que é disponibilizado nesse período que ele tá de boa, ainda antes de iniciar o processo efetivamente de reuniões, capacitação, mão na massa sobre o negócio, ele já conseguiu aumentar bastante a maturidade dele só com a gente investindo em educação. E vamos falar a verdade, né? Um celular, um microfone, uma tela compartilhada, você ensina muita coisa. Com o CMI funciona da mesma forma. Muito bom, muito bom. Mal, alguma dica final para esse papo aqui sobre o CMI? Ou só Cara, aplique e seja feliz, busquem conhecimento? dica é busque conhecimentos, como diria o Bento e postei anteriormente o Itabilu. Mas o mais importante, cara, não tenham medo de errar, não tenham medo de aplicar. Isso é uma coisa que eu tive um papo com um CEO que é, pô, o cara é sensacional. E ele sempre diz, cara, intraempreenda. Aplique, crie métrica, invente métrica, escreve artigo, testa na base, porque, cara, é o teu nome, é um negócio que tá lá. Vamos lá, eu desenvolvi isso daí lá em 2017, trouxe para o Brasil isso lá em 2017. Isso me acompanha hoje em 2025. Então, é uma métrica que tem bastante gente usando, apliquem bastante, isso daí vai fazer diferença no negócio. Como o Bento mesmo trouxe, a mentorada, pô, ela subiu de pleno para sênior. Às vezes isso é a diferença entre você estar num cargo, se isso faz sentido para você, é a diferença entre você estar num cargo operacional e você ir para um cargo gerencial. Você alçar uma liderança. Se você traz uma coisa nova e inovadora para o negócio. Aplique, cara. Não tenho medo de aplicar coisas, se divertir. É, Essa é a parte mais legal do negócio. é isso. Tanto você que aplicou ali, você começou a aplicar, porque imagino que toda empresa não estava assim, meu Deus, Mal, faça isso, é incrível. O KR do trimestre Mal vai trazer pra gente a salvação dos clientes. Não. Você foi lá e fez, tá ligado? Então, Ninguém sabia o que eu estava fazendo e eu ainda estava é, utilizando recurso de outras áreas. Preciso de painel de BI, preciso disso, preciso daquilo. Eu estava desviando o tempo da galera para isso, mas no final valeu a pena. Isso que é legal. exatamente. Se você não tem apoio da tua empresa, pegue, comece a fazer na tua carteira. Faça na tua carteira e depois você traga no one-on-one com o teu líder e fale, olha só o que eu fiz com a minha carteira. Teu líder vai falar, meu Deus do céu, o que você fez? É incrível isso aqui, parabéns. Porque é algo diferente que você fez, uma análise, você deu um passo além para sua carreira, sabe? Então é uma métrica simples, é diferente de qualquer outra coisa porque é totalmente acionável e não depende de nenhum tipo de investimento que você vai fazer. Então, por exemplo, eu quero começar a trazer uma ferramenta de CS para cá, para minha empresa. Você vai ter que gastar uma grana, né? Inevitavelmente. CMI não, é um formulário que você faz com a tua carteira e você começa já a extrair resultado dali, sabe? Então, Exato. é isso. Só faça, aplique e depois me conta, menina. Bota um melzinho lá embaixo da cama e depois me conta. Conte pra Mal, gente. finalizamos aqui o nosso papo. Queria te agradecer demais. Onde é que o pessoal pode te seguir? Quais redes sociais? Você tá aí no Kawaii, no Não, no Kawaii TikTok? eu não tô ainda, cara. No TikTok eu tô como Mal Kisner. Eu vou pedir pro Bentinho colocar aqui embaixo, por favor. O meu arroba é eumaurício, porque o Maurício já tinha, né? Difícil, né? Se fala Maurício, mas se escreve Maurício. É eumaurício, esse é o meu arroba. Eu falo um pouquinho sobre CS, falo um pouco sobre vida, posto sobre cachorro salsichas também, porque ninguém é de ferro. E no LinkedIn eu tô como Mal Kisner, que é o mais fácil de achar. Então vou pedir pro Bento colocar aqui pra gente. Mas, Bento, obrigado pelo convite. É muito legal poder falar sobre CMI. E é muito legal também, sem querer puxar o saco da firma, tá? Mas é muito legal saber que a CustomerX tem usado o CMI embedado na própria ferramenta. É muito legal quando eu vi a live do João falando sobre isso, eu fiquei tipo, pô, cara, que legal. Que quentinho no coração que dá ver isso daí acontecendo em grande escala. E, cara, obrigado pelo convite. É muito bom conversar contigo aqui sempre. E, cara, eu espero poder te ajudar quem tá ouvindo a gente a crescer na carreira, pivotar na carreira. Tô com dúvida de métrica, manda mensagem para mim, manda mensagem pro Bento. Pô, não entendi como é que funciona o CMI. Vamos colocar na prática? Vamos, a gente conversa. 15 minutos de call, a gente explica o CMI, dois palitos. É isso aí. Cara, não existe CS avançado sem muita troca, benchmark e um pouquinho de malandragem não, né?
Mas Sapiência, um pouquinho de sapiência. sapiência, essa é a palavra que eu queria. Ninguém quer isso sozinho. Mal, brigadão. Tamo junto, meu querido. E para você que está ouvindo até aqui, eu vou fazer um pedido. Siga a gente no Spotify, vai nos ajudar bastante, certo? E compartilhe aí com a sua equipe, com o seu time, com o seu mentorado, o seu CSM. Isso vai ajudar bastante. Ou também com o seu líder, para incentivar que ele adote aí o CMI na empresa, ok? E aí depois mande lá pro Mal e fale, ouvi o papo e, meu Deus, a gente aplicou aqui o CMI do SuperSat. Muito obrigado. Sensacional. Beleza, gente? Um abraço e valeu, gente. até a próxima. Obrigado.